Existe uma verdade dura que quase ninguém tem coragem de dizer sobre relacionamentos. Quanto mais disponível você está, menos valioso você parece. Isso soa injusto, porque você foi ensinado que demonstrar demais é maturidade, que estar sempre presente é prova de caráter, que responder imediatamente mostra interesse. Mas observe a realidade. Quando alguém percebe que você está sempre ali, sem limites, sem prioridades próprias, sem risco de ir embora, algo muda na dinâmica. A tensão desaparece, o mistério some, o valor percebido diminui. E não é maldade, é natureza humana. Marco Aurélio escreveu que devemos agir como se tudo pudesse ser tirado de nós a qualquer momento. Essa consciência não serve para gerar medo, serve para gerar valor. Porque aquilo que pode ser perdido é aquilo que passa a ser respeitado. Agora pense na sua própria vida. Você já percebeu como começa a valorizar mais alguém quando sente que pode perdê-la? Ou como uma pessoa que antes parecia comum se torna interessante no momento em que para de correr atrás? Isso é o princípio da escassez em ação. O ser humano não deseja o que é garantido. Ele deseja o que é raro. E quando você vive como se a outra pessoa fosse o centro do seu universo, você comunica algo perigoso. Eu preciso de você para me sentir completo. Necessidade excessiva gera desvalorização. O estoicismo ensina o oposto. Ele ensina autossuficiência emocional. Ensina que você deve ser inteiro antes de se relacionar, que seu propósito vem antes da aprovação. Escassez, no contexto certo, não é frieza. É posicionamento, é mostrar que seu tempo é limitado, que sua energia é seletiva, que sua atenção não é distribuída sem critério. Não se trata de ignorar mensagens, não se trata de fazer joguinhos. Trata-se de ter uma vida tão estruturada, tão focada e tão disciplinada, que ninguém se torna o centro absoluto dela. Quando você faz isso, algo muda. Você deixa de ser opção, você se torna escolha. E existe uma diferença enorme entre essas duas coisas. Agora você precisa entender algo fundamental. O poder da escassez não é apenas filosófico, ele é biológico. O cérebro humano foi moldado pela sobrevivência. Durante milhares de anos, nossos ancestrais aprenderam que aquilo que era raro tinha mais valor. Água em meio à seca, alimento no inverno, proteção em território hostil. Raridade sempre significou importância. E essa programação continua ativa dentro de nós. Quando algo é abundante demais, o cérebro reduz a prioridade. Quando algo é escasso, ele ativa a atenção máxima. A dopamina, neurotransmissor ligado ao desejo, dispara diante da incerteza e da possibilidade de perda. Perceba, desejo não nasce da posse. Desejo nasce da possibilidade de perder. É por isso que muitos relacionamentos começam intensos e com o tempo esfriam. No início existe mistério, existe imprevisibilidade, existe a sensação de conquista. Depois que tudo se torna garantido, previsível e sem risco, o cérebro reduz a excitação. Isso não significa que o amor verdadeiro depende de jogos. Significa que a natureza humana responde à tensão emocional. Sêneca ensinava que quem depende demais do outro se torna escravo emocional. E a dependência elimina a escassez. Quando você manda mensagem o tempo inteiro, quando cancela compromissos por qualquer convite, quando demonstra que está sempre esperando, você comunica algo sutil. Minha vida gira ao seu redor. Isso tira a atenção. Agora observe um cenário comum. Imagine duas pessoas. A primeira responde na hora, está sempre disponível. Não tem rotina própria bem definida e adapta sua agenda para qualquer pedido. A segunda tem objetivos claros. Rotina disciplinada, momentos em que não está acessível porque está treinando, estudando, trabalhando ou simplesmente vivendo. Qual das duas parece mais interessante? Qual parece ter mais valor? Não é sobre arrogância, é sobre estrutura. Escassez saudável é consequência de uma vida ocupada com propósito. Quando você tem missão, metas e disciplina, você naturalmente se torna menos disponível.
não por estratégia, mas por prioridade. E isso gera algo poderoso: respeito. Porque as pessoas respeitam quem respeita o próprio tempo. A verdadeira escassez não é sumir para manipular. É não abandonar sua vida para agradar. É ter autocontrole. É não agir movido por ansiedade. É responder quando pode, não quando o medo de perder fala mais alto. Agora, chegamos ao ponto mais importante. Como a escassez gera desejo real nos relacionamentos, não um interesse superficial, mas aquela sensação profunda de eu não posso perder essa pessoa. Primeiro, entenda uma coisa essencial. Desejo não nasce da facilidade absoluta. Ele nasce do contraste entre presença e ausência, entre acesso e limite, entre conexão e autonomia. Imagine uma situação comum. Você começa a conversar com alguém. No início, você mantém sua rotina normal. Vai para a academia, trabalha nos seus projetos, encontra amigos, estuda, investe em você, responde mensagens com calma, sem ansiedade. Quando está ocupado, está realmente ocupado. A outra pessoa percebe algo sutil. Você tem vida própria. Agora, compare com outro cenário. Você começa a conversar e, em poucos dias, já está disponível o tempo todo. Cancela treino para responder mensagem. Fica online esperando o retorno. Sua energia emocional começa a depender das respostas dela. Qual cenário gera mais tensão positiva? O primeiro. Porque no primeiro existe um elemento invisível: imprevisibilidade saudável. Desejo precisa de espaço para crescer. Epicteto ensinava que devemos focar apenas no que está sob nosso controle. O comportamento da outra pessoa não está. Sua postura está. Quando você controla sua postura, algo muda na dinâmica. Exemplo real. Você chama alguém para sair. A pessoa diz que essa semana está difícil. Em vez de insistir ou perguntar, tem certeza? Você responde com tranquilidade. Sem problema. Quando fizer sentido, me avisa. E segue sua vida. Sem indiretas. Sem pressão. Sem energia desesperada. Essa resposta comunica a escassez. Comunica que você não está implorando por validação, que sua felicidade não depende daquela resposta, que você tem opções internas, mesmo que não esteja falando de outras pessoas, mas de outras prioridades. Outro exemplo. Você está em um relacionamento e percebe que está sempre iniciando conversas, sempre propondo encontros, sempre tentando manter a chama acesa. Quando você reduz levemente essa iniciativa, não como jogo, mas como ajuste, e passa a observar, algo acontece. Ou a outra pessoa começa a investir também, ou o silêncio revela a verdade. Escassez também é filtro. Agora, vamos falar do desejo psicológico mais profundo, o medo de perder. Quando alguém percebe que você é disciplinado, focado, emocionalmente estável, que não tolera desrespeito e que pode ir embora se necessário, algo desperta. Respeito. E o respeito é a base do desejo duradouro. Pense em um homem que aceita tudo, que tolera desinteresse, que se adapta a qualquer migalha. Compare com alguém que demonstra carinho, mas também demonstra limite. Quem desperta mais admiração? Escassez não é ser frio, é ser seletivo. É dizer eu gosto de você, mas também deixar claro, pelas atitudes, que sua vida não está à venda. Outro ponto poderoso, o silêncio estratégico. Nem toda mensagem precisa ser respondida na mesma intensidade. Nem todo conflito precisa de reação imediata. Às vezes, a pausa comunica mais força do que 1000 argumentos. Porque quem reage por impulso revela ansiedade. Quem responde com calma revela controle. E controle é extremamente atraente. Desejo cresce quando existe. Mistério leve, autocontrole emocional, vida própria bem estruturada, limites claros, capacidade real de ir embora, se não houver reciprocidade. Isso é escassez. Não é desaparecer por dias, não é ignorar propositalmente, não é manipular. É viver de forma tão alinhada com seu propósito que ninguém se torna o centro absoluto da sua estabilidade emocional. Quando você age assim,
algo muda dentro da outra pessoa. Ela começa a investir, começa a buscar mais sua atenção, começa a valorizar seu tempo, porque percebe que ele não é infinito. E aqui está o ponto crucial. Você não cria escassez fingindo ter valor. Você cria escassez se tornando valioso. Agora que você entende o poder da escassez, a pergunta final é: como transformar isso em uma mentalidade permanente e não apenas em uma técnica temporária? Porque se você aplicar escassez como estratégia isolada, ela falha. Mas se você aplicar como identidade, ela se torna natural. O estoicismo nunca foi sobre controlar os outros. Sempre foi sobre controlar a si mesmo. Marco Aurélio escrevia para si mesmo, lembrando que sua paz dependia apenas da própria mente. Sêneca alertava que quem vive buscando aprovação se torna escravo dela. Escassez verdadeira nasce quando você internaliza isso. Primeira mudança prática: construa uma vida que não pode ser interrompida por qualquer emoção momentânea. Se você abandona treino por mensagem, abandona estudo por carência, abandona metas por atenção, você está ensinando o mundo a não te levar a sério. Sua rotina precisa ser mais forte que sua ansiedade. Segunda mudança: pare de tentar convencer alguém do seu valor. Valor não se explica, valor se demonstra. Quando você sente necessidade constante de provar que é interessante, engraçado, necessário ou insubstituível, você já está se colocando em posição inferior. Escassez é silenciosa. Terceira mudança: esteja disposto a perder. Essa é a parte mais difícil. Enquanto você tiver medo extremo de perder alguém, você agirá com apego. E apego excessivo destrói atração. Quando você entende que pode gostar de alguém e ainda assim ir embora se não houver reciprocidade, algo poderoso acontece. Você se torna livre. E liberdade é magnética. Pense na seguinte situação real. Você está investindo em alguém, mas percebe sinais claros de desinteresse. Em vez de dobrar esforço, você reduz, observa, mantém sua postura, continua focado em sua evolução. Se a pessoa investir, ótimo. Se não investir, você segue. Sem drama, sem indiretas, sem discurso de vítima. Isso é escassez aplicada. Quarta mudança: cuide da sua energia. Nem todo mundo merece acesso total a você. Nem todo mundo merece conhecer seus planos, seus medos, sua vulnerabilidade profunda. Quando você entrega tudo rápido demais, elimina o processo de descoberta. E a descoberta é combustível do desejo. Construa camadas, não como manipulação, mas como maturidade emocional. Por fim, entenda isso. Escassez não é fazer falta. Escassez é ser difícil de substituir. E você se torna difícil de substituir quando Thomas Tapkins tem disciplina, tem propósito, tem autocontrole, tem limites. Tem autoestima construída na prática. Quando isso acontece, você não precisa correr atrás. As pessoas percebem que seu tempo é limitado, que sua atenção é valiosa, que sua presença é escolha, não necessidade. E a partir desse momento, você deixa de implorar por respeito. Você passa a exigir silenciosamente através da sua postura. Agora eu quero te fazer uma pergunta direta. Você está disposto a se tornar raro ou vai continuar tentando ser aceito? Se esse conteúdo fez sentido para você, comece aplicando hoje. Fortaleça sua rotina, reduza comportamentos ansiosos e observe como a dinâmica muda. Porque no final das contas, quem controla a própria presença, controla o próprio valor. E isso ninguém pode tirar de você.